É muito frustrante a gente ter investido mais de R$ 100.000 numa graduação, tempo de estudo, 5 anos de estudo, até mais em alguns casos, ter feito vários estágios, aprender e ficar bem seguro em criar um bom projeto e deixar as técnicas bem afiadas, mas na hora que a gente entra no mercado, vir aquela bomba de como é que eu vou lidar com captar novos clientes e o que que eu posso fazer para poder conseguir prosperar dentro dessa área? É muito complicado no início porque a faculdade ela deixa a gente muito bom em projetar. Aí sai de lá sabendo muito bem projetar. E sendo bem sincero com vocês, ela também forma pessoas que estão prontas para trabalhar para outras pessoas e não para ser um arquiteto empreendedor, um arquiteto autônomo, um design de interiores com sua própria empresa. A gente vê que a graduação realmente deixa a desejar em colocar você para definir o seu próprio caminho. Mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente. A gente está lançando o nosso curso agora nos próximos dias. E lá no grupo VIP, que é o grupo que vai ter acesso antecipado à oferta do nosso curso e bônus exclusivos, a gente mandou uma mensagem perguntando quem teria interesse em ter a nossa avaliação de proposta. Selecionamos 3 das pessoas que tiveram interesse, aprovaram a gente de fazer isso, e esse vídeo é sobre isso. Vamos lá? Vamos começar com a proposta da Carol, do escritório dela. Conversando com ela, a gente fez algumas perguntinhas no off, foram as perguntas, as mesmas perguntas que eu fiz para cada um dos arquitetos e designers profissionais que estão aqui nessas propostas. E já começa com uma informação interessante. A Carol, ela faz as apresentações dela através das reuniões. Depois que rola essa apresentação, ela envia esse PDF para o cliente. Então, para mim, isso já está funcionando muito bem. Logo no início, ela já coloca um textinho de personalização aqui para os clientes, falando o nome deles, tendo um texto personalizado para eles. Logo depois, uma lâmina falando um pouquinho sobre ela. Quem ela é, a Carol, o que ela faz. Ela é uma artista 3D e arquiteta. Ela é mãe, ela tem interesses familiares, gosta de rodas de conversa ao redor da mesa. Ela considera a casa dela um porto seguro. E também tem um pouquinho sobre a expertise dela, do tempo de atuação que ela tem dentro do mercado de trabalho. Eu gosto muito. Eu acho que o início da apresentação sempre é importante que você fale um pouquinho sobre si. Quem é que está desenvolvendo esse trabalho? Isso traz um pouco de humanização para essa proposta e quebra aquele gelo e aquela ideia fria de que uma proposta precisa ser uma venda super gelada, né? Então eu acho que isso aqui é extremamente positivo. Logo em seguida, ela mostra as 5 fases do projeto, ou as 5 fases do cliente sem um projeto. Então ele começa animado, fica apreensivo e no final ele está frustrado. Eu achei interessante, isso aqui é muito legal mesmo, porque já mostra que ela é a solução para esse problema. Então, quando ela é contratada por um cliente, ele já não passa por essas situações de apreensão e frustração. Isso é muito bom. O que eu acho que é um ponto de atenção aqui dentro é a quantidade de textos. Então, se a Carol puder reduzir essa quantidade de textos, deixar as informações visuais e falar mais de cada uma das etapas, que nesse primeiro momento acontece isso, no segundo momento acontece aquilo, e assim por diante, vai tanto deixar o fluxo dessa proposta e dessa conversa mais leve, quanto vai deixar o foco total do que ela está falando e quem ela é. Logo em seguida, tem uma lâmina explicando por que esse investimento que a pessoa está fazendo nela e no trabalho dela funciona e o que ela oferece. Aqui, na prática, é basicamente os benefícios de contratar a Carol. Então, acho que você arrasou bastante, eu gostei bastante desse momento. Isso aqui começa a despintar como uma solução estratégica para o problema que esse cliente está tendo. Logo em seguida, ela fala um pouquinho mais sobre os desenvolvimentos dela, pontos importantes da metodologia dela, o processo, como as coisas funcionam, e logo depois uma lâmina inteira falando sobre como ela personaliza cada uma dessas soluções para cada um dos projetos. Acredito que esse passo a passo, esses 4 passos, transmitem muita segurança para o cliente. Ele entende o que está acontecendo, uma coisa acontece antes de outra coisa, tem um caminho definido para poder chegar no resultado final, que é o projeto dela. Mas, de novo, eu acho, Carol, que você poderia dar uma revisada na quantidade de textos. Usar aquela ideia de apresentação de faculdade, da gente colocar os bullet points. Fazendo a simplificação, tudo fica mais limpo. O cliente vai entender o ponto específico, que é o subtítulo. Tudo que você estiver falando é o que está escrito aqui, sabe? Eu acho que não precisa deixar nesse momento. Aqui no Sonho e Solução a mesma coisa, quantidade de textos, mas eu achei muito legal que você deixa bem claro
que é um projeto personalizado. Cada sonho tem uma solução, cada sonho é algo específico que você faz diferente para pessoa, cada pessoa e etc. Temos uma lâmina falando dos desejos da pessoa e o que a Carol entrega com isso, qual é o compromisso dela. Por mais que seja à distância, ela está sempre perto. Isso aqui eu estou vendo que é quase um slogan do trabalho da Carol. Ela desenhou esse processo para ser 100% online. Eu gosto que isso aqui deixa bem claro que é para qualquer pessoa de qualquer local. Enfim, cada desejo que ela colocou aqui, ela mostra como que ela transmuta isso em um entregável. Eu acho que isso é bem interessante mesmo. Logo em seguida, ela começa a explicar os processos em 4 passos, que eram aqueles processos que vimos em algumas lâminas anteriores. Ela mostra o que a pessoa ganha por entrar dentro desse processo e depois explica o passo 1, passo 2, passo 3 e passo 4. Mesmo comentário sobre a quantidade de textos, mas aqui um pontinho de atenção. Eu acho, Carol, que você pode colocar essas imagens aqui do fundo sendo condizentes com qual passo ela está. Como, por exemplo, agora é descoberta e briefing, talvez você colocar uma imagem que remeta a uma entrevista ou um formulário faça muito sentido aqui. No passo 2 de conceito e layout, talvez uma planta de layout, um moodboard, faça muito mais sentido aqui do que as imagens finais. Projeto técnico sendo a parte do executivo e com as ilustrações, eu acho que funciona muito bem. E no final, esse suporte online, porque mostra que o seu trabalho não acaba quando tem aquele entregável. Eu acho isso muito interessante. Mostra o seu atendimento, e-mail, tudo mais. Porém, novamente, muito texto. Daqui para frente, ela começa a destrinchar as especificidades dessa proposta em específico. Então, ela já mostra os pontos que o cliente, que ela já coletou com o cliente, soluções das dores desse cliente, e depois explica o pacote que ela chama de pacote essência. Cara, eu achei o nome bem legal, inclusive. Aqui, em seguida, os prazos, e depois ela explica que todos os pacotes que ela oferece têm sempre entregáveis fixos, que são bônus. A pessoa está recebendo isso além do que ela já recebe por estar contratando a Carol. Vem os investimentos, vem formas de parcelamento, vem a indicação de um valor à vista e vem o incentivo de fechamento nas próximas 72 horas, a pessoa ganha um 10% de desconto. Muitas pessoas acreditam que essa abordagem de escassez, que é uma escassez real, porque ela colocou esse horário aqui para poder fechar com a pessoa, é agressiva. Só que dentro do nosso ramo de arquitetura e interiores, faz muito sentido a gente colocar um limite para receber um sim ou não de um cliente dentro de uma proposta. Isso coloca a pessoa no lugar dela, né? Para ela poder dizer sim ou não para você dentro de um prazo definido. Dentro do nosso curso, a gente ensina para vocês que é sempre muito importante você buscar fechar na proposta. Durante a proposta, você já fechar com esse cliente e já sair daí com um contrato fechado. Mas, se não está saindo com o contrato fechado, essa urgência de 72 horas é genial. A pessoa tem um tempo específico para te dar uma resposta. Venceu 72 horas, tenho certeza que a Carol entra em contato e faz um follow-up com essa pessoa. Tá certinho e tá muito interessante. Chegamos agora para a parte final dessa proposta. Ela faz a pergunta de milhões. Você está pronto para dar o primeiro passo? Ela está levando a pessoa para o fechamento dessa proposta. Para mim aqui está super certo. Deixou um recadinho dela, deixou os contatos dela. Muito interessante, muito bom. Essa facilidade da pessoa conseguir encontrar você em outras redes, em outras formas, sempre é muito bom. Ela colocou isso no início da apresentação e agora mais próximo do fim. Tá muito legal porque não está sendo repetido em todas as lâminas. Depois desse textinho, ela mostra alguns projetos dela, com foco residencial, e agradece a pessoa pelo tempo. Então, Carol, num grande geral, acredito que a sua proposta está muito interessante e muito boa. Tem alguns pontinhos de melhoria, principalmente questão dos textos, a quantidade de textos, mas eu gostei bastante que você, desde o início, foi trazendo ponto de humanização. Você fala sobre casa com alma e propósito. Você fala sobre os seus interesses. Você mostra o que você faz de diferente das outras pessoas, dos outros profissionais. Então você está vendendo o seu serviço
mas está posicionando você como a solução perfeita para essa pessoa. Isso, para mim, é muito bom e é o caminho mais certeiro que a gente tem para fechamento. E no off, ela tinha me contado que depois que ela fez essa proposta, ela fechou com esse cliente, teve mais dois fechamentos com essa proposta. Então ela está completamente validada, ela está funcionando muito bem para a Carol. O que eu acho muito legal da proposta da Carol é que ela começa apresentando ali algumas fases, mas não são as fases do projeto em si, né? Ela primeiro vai convencer o cliente do porquê ele precisa contratar um arquiteto, né? Então, ela começa colocando o cliente ali nesse lugar catastrófico, né, do imaginário de, pô, se você não contratar alguém, você vai chegar nesse lugar aqui ruim e vão acontecer essas coisas negativas, e ela vai apresentando, né, fazendo com que o cliente chegue na conclusão de que ele precisa contratar ela. Eu acho que é por isso que ela fechou esses contratos, assim, é realmente uma proposta que está validada. Temos mais dois pontos para poder falar aqui sobre a sua proposta. Eu gostei e achei extremamente positivo que você fez uma ancoragem de valor. Então você mostrou para a pessoa que um dos benefícios é como ela vai se sentir depois que tiver tudo pronto. O bem-estar de espírito, ela tendo essa leveza no cotidiano. Então você está atrelando sensações ao valor do seu serviço. E isso para mim é um acerto gigantesco. Agora lá no fundo, lá no final, a gente tem aquelas últimas lâminas que você colocou as renderizações que seu escritório fez. Inclusive, eu gostei que você colocou cerca de duas ou três ilustrações por lâmina e depois você fez um pupurri com várias, eu acho que foi bem interessante. Mas visando em aumentar a sua conversão com essa apresentação, a nossa sugestão chave seria você pegar tanto essas lâminas com as imagens dos resultados que você chega com seu projeto, quanto aquela lâmina falando do bônus que você oferece com todos os seus serviços, ele vir antes de você falar sobre o investimento. Porque aí você vai levando a pessoa para o fechamento. Você enche os olhos dela, mostra tudo que ela vai ter acesso e aí você faz a pergunta de ouro. Você está pronto para dar o primeiro passo? Eu acho que essa pequena mudancinha de organização dessas últimas lâminas vai te auxiliar com mais fechamentos e aumentar a sua conversão de proposta. No grande geral, gostei bastante, viu? Vamos começar agora com a segunda proposta, a segunda análise, que é da Mirella Bonfim, do escritório da Mirella. Começa com uma capa. Essa apresentação ela tem um formato diferente, tem um formato visual vertical, o que eu não vejo como um empecilho, não vejo como algo ruim. Perguntei para a Mirella no off e ela me disse que tem o costume de fazer a apresentação de proposta e em seguida compartilhar esse PDF com o cliente. Quando a gente vai passando na apresentação, temos uma introdução com o nome do cliente, aquela a gente tem uma personalização com o nome do cliente, já está aqui rasurado para vocês não verem. Falando um pouquinho sobre a Mirella, quem ela é, o que ela gosta de fazer, e falando um pouquinho sobre o processo dela. Quando você está participando desse processo que é longo, você pode contar com soluções práticas, etapas organizadas, comunicação clara e um compromisso técnico. Para mim aqui você arrasou, deixou bem claro o que você oferece e que essas questões aqui são os seus principais benefícios. A Mirella colocou uma foto dela aqui também, muito bom. Eu acho sempre interessante que o cliente tenha esse contato através das fotos também da proposta, para poder ver quem está por trás. Isso traz uma humanização necessária. E logo em seguida, temos três lâminas com ilustrações, que são renderizações dos projetos que ela fez e ela já realizou. Gosto bastante, já mostra para a pessoa sua expertise, mas aqui a gente tem dois pontos de atenção. Primeiro, dentro de uma reunião de proposta, pode ser que passar por esses três slides explicando alguns desses projetos já tome um tempo muito considerável e pode tornar esse processo um pouco maçante para o cliente. Então, eu sugeriria você primeiro definir se o cliente é da área comercial ou residencial, porque eu vi que você atua nas duas frentes. Se for residencial, faz uma versão desse PDF com 80% das ilustrações serem residenciais e 20% comerciais. Porque aí vai ficar bem claro que a pessoa está vendo o que ela precisa, a parte comercial. Que, por exemplo, aqui está na segunda lâmina, aqui também temos outra lâmina com parte residencial, e aqui tenho quase certeza que esse aqui é residencial. Tá um pouquinho confuso por estar tudo misturado. Então,
Faz as versões comercial e residencial, dando ênfase nas ilustrações que aquela pessoa está precisando. Então, se ela está pedindo uma reforma para o apartamento, para casa, coloca residencial. Se é o cliente, um shopping, uma loja, um dentista, um restaurante, então vai para o comercial. Essa diferenciação já vai te ajudar bastante. Um ponto de atenção importante aqui é você ficar atenta de onde essa pessoa está vindo, como ela iniciou o contato com você. Se foi pelo Instagram, ela já viu muitas imagens, tenho certeza, do seu portfólio e do seu trabalho. Então, essa quantidade extra na apresentação pode tornar esse processo cansativo para ela. Chegando na lâmina número 6, aqui a Mirella já está mostrando como funciona o projeto com ela. Então, a gente tem 5 passos, que é inclusive a quantidade de passos que a gente tem no nosso escritório da Curva. Tem o passo 1 de conectar, alinhar, depois estudo de layout, anteprojeto, executivo e o suporte pós-projeto. Para mim, você deixou bem claro aqui os 5 passos, está deixando bem sucinto e eu gosto bastante. Talvez, se você retirar esses textos menores, deixando só o título, pode facilitar nesse entendimento do cliente sobre a sua apresentação. Pensa comigo, quanto mais texto tiver dentro do slide, mais competição você tem sobre a atenção do cliente. Ele está olhando para você, ouvindo você e lendo o PDF ao mesmo tempo. A gente tem que reduzir a distração. Então, reduzir os textos aqui deixaria tudo isso aqui ainda mais claro. Mas eu gostei que teve diferenciação de cor, teve ícone, tem essa questão numerada, tá bem claro para mim. E a gente vê que um dos seus objetivos é trazer clareza. Então, gostei bastante. Seguindo em frente, agora a gente começa a falar sobre as fases técnicas de uma obra com a Mirella. Temos a fase 1 de layout e reforma, fase 2 de infraestrutura técnica, 3 de acabamentos, 4 de detalhamentos e compras, e, voltando aqui para cima, a gente vê que tem um padrão sendo repetido dentro dessas fases. A gente tem um pequeno texto explicando o que essa fase é, e também temos os entregáveis dessa fase e as ilustrações que sugerem o que esse entregável é. Aqui me traz um pontinho de atenção para a gente colocar. Eu entendo que nós, como arquitetos e designers, estamos sempre preocupados em deixar todos os entregáveis o mais claro possível para o cliente. Isso acho que vem até da nossa época de faculdade lá no passado, que a gente tinha que ir lá fazer o memorial tudo bonitinho e organizado. Faz muito sentido você deixar claro para o cliente, porém, são termos técnicos que, nesse momento, talvez o seu cliente não esteja muito familiarizado. Então, falando de coisa básica para a gente mesmo. Planta baixa, layout, planta arquitetônica final, essa quantidade também de imagens acaba me chamando muita atenção. Então, se você puder reduzir para uma ou duas, vai facilitar bastante o entendimento da pessoa. E a mesma coisa para os outros pontos. Basicamente, positivíssimo que você está separando tudo em etapas para o cliente, positivíssimo que você está mostrando os entregáveis, mas talvez seja muita informação. Se você vê uma necessidade muito grande de ainda assim colocar todos esses entregáveis listados para o cliente, eu sugiro você fazer uma lâmina da apresentação com todos os entregáveis por fase e quase que pular essa lâmina na apresentação. Você vai, passa, fala para o cliente. Essa lâmina aqui, a gente está deixando todos os entregáveis de todas as fases do nosso desenvolvimento de projeto. Eu vou passar por isso agora, mas eu super sugiro para você depois abrir o PDF no final da reunião e dar uma olhada, ler cada uma delas para você ficar atento ao que a gente entrega por etapa, beleza? Aí você pula para a próxima lâmina e continua com o flow que você tem na sua proposta. Seguindo em frente, temos os serviços adicionais de apoio à obra. Aqui eu acho que você brilhou e brilhou muito. Você mostrou que tem mais 5 serviços que você oferece e a pessoa muito provavelmente vai ter interesse em um desses serviços. Aqui você está fazendo uma estratégia muito boa de ancoragem. Você está mostrando os valores que você oferece com isso tudo e mostrando opções para o seu cliente. Aqui não tem os valores, mas isso me indica que é tudo personalizado. Se ele virar para você e falar, quero ter a curadoria técnica em lojas e o acompanhamento de obra, você muito provavelmente vai fazer o orçamento e atualizar essa proposta para ele, né? Então, tá super assertivo. Lâmina número 12 é as necessidades para esse projeto em si. Então, aqui a gente tem o objetivo do projeto,
um pouquinho das informações necessárias e o escopo. Ótimo. Quando você fala isso para o cliente de volta, indica que você estudou ele, que você passou um briefing. E aqui é a confirmação se você entendeu tudo. É muito importante que isso esteja na proposta e arrasou por ter colocado ela aqui. Logo em seguida, ela começa a mostrar as opções de investimento que a pessoa tem. Tem a opção 1, com valor mais reduzido, e a opção 2, que é o pacote completo, com valor um pouco mais alto. Gosto bastante. A pessoa ter duas opções, você oferece serviços diferentes para essa pessoa, e pela nossa experiência dentro da curva, quando a gente mostra essas outras opções, poucas opções, não vem também com 10 opções para o cliente, mas quando a gente mostra duas opções para o cliente, ele tende a querer a versão completa. Ele tende a querer a mais cara. Isso é muito bom. Em seguida, você mostra o cronograma prévio para esse desenvolvimento. Aqui eu achei assertivíssimo, porque no nosso ramo o cliente está super preocupado com o prazo. Depois, algumas informações e sanamento de dúvidas. E, por fim, aquela lâmina de agradecimento com ficou alguma dúvida, fale com a gente. Num grande geral, Mirella, eu gostei bastante da sua apresentação. É só aqueles pontinhos de texto para reduzir também. Só que aqui no final, principalmente nessa última lâmina, eu trocaria o ficou com alguma dúvida por algo parecido com a Carol fez. Algo como: vamos fechar? O que falta para você fechar isso agora? Alguma coisa que indique a pessoa para a ação de fechar esse contrato. Novamente, acreditamos bastante no nosso curso e no nosso posicionamento que sempre que você busca fechar a proposta na hora, durante a reunião, a pessoa tem uma maior propensão de fechar com você. Se você dá um tempo para ela pensar, ela vai esfriando ao longo do tempo, comparando o seu serviço com outras coisas e olha, vai virando um fuzuê. Beleza. Alguns pontos de melhoria que eu tinha anotado aqui. Vou até abrir de novo o PDF. Muito bom que você começa com antes e depois. Você já estabelece essa prova social logo de cara para o cliente, já mostra a sua autoridade, já mostra o seu resultado. Só aquele pontinho de você reduzir um pouco, mas isso é muito bom. Você aplicou muito bem o conceito que a gente ensina no curso de escadinha de ofertas. Essa ideia de você mostrar a opção 1 e a opção completa, perfeito, muito bom, com toda certeza isso ajuda na conversão dos seus clientes dentro dessa proposta. O outro ponto de atenção era justamente aquela questão dos cases mistos. Então, se você puder separar em dois modelos de apresentação, uma para o residencial e outra para o comercial, vai facilitar bastante seus fechamentos. Vamos agora ver a proposta do Marcos. Com o Marcos, as questões são um pouco diferentes. Aqui eu perguntei para ele costuma enviar o PDF diretamente para o cliente, e isso muda um pouquinho o nosso posicionamento sobre essa proposta. Eu sempre acho interessante, dentro do ramo de arquitetura de interiores, que façamos essa proposta, mas eu entendo que, como ele está fazendo projetos hidráulicos e hidrossanitários, ele tem dois pontos. Ou ele vem diretamente para uma empresa, ou para um arquiteto, ou para algum outro prestador de serviço, ou ele vem diretamente para o cliente final. Então, quando a gente está pensando nessa ideia B2B, business to business, de empresa para empresa, faz muito sentido você ser super direto ao ponto, porque está dentro do que a gente espera de um prestador de serviço. Eu acho que funciona. Agora, pensando na segunda opção, que seria justamente para o cliente final, a pessoa que vai fazer a obra, mas não é um arquiteto ou engenheiro, aqui a gente precisa ter alguns pontinhos de atenção. Vamos seguindo. Você começa com o seu nome, a sua logo. Essa imagem aqui, eu vi que ela está com uma resolução um pouco baixa. Então eu sugiro que você atualize essa imagem para uma versão com um pouco mais de resolução ou até uma nova imagem, mas eu gosto que você está mostrando que os seus projetos normalmente são residenciais. Os projetos elétricos e hidrossanitários têm um foco residencial e também é de alto padrão. Seguindo em frente, você mostra os seus complementares em BIM. Eu gosto que você deixa o BIM bem na cara. A gente sabe muito bem que no mundo de arquitetura de interiores o BIM está crescendo bastante, auxilia muito o nosso mundo e o nosso desenvolvimento, mas acredito que para o Marcos, especialmente para o Marcos, deve facilitar bastante o trabalho dele por ele usar ferramentas BIM. É bem tecnológico. Isso me traz até o pensamento de que talvez, se você conseguir atrelar a sua identidade visual a algo um pouco mais tecnológico, possa fazer sentido para o seu cliente final, porque você usa BIM nos seus projetos. Enfim.
Esse orçamento contempla esses serviços, está tudo muito claro. Novamente, os termos técnicos, se for B2B, faz sentido, se for para o cliente, talvez você tenha que explicar alguma dessas questões na hora da fala, da apresentação. Em seguida, vem a descrição do projeto, o que o projeto estrutural oferece, então, um projeto de fundações, estrutural e armação de vigas e pilares. Logo depois, vem a explicação do projeto elétrico e as telecomunicações, então ele oferece planta baixa, planta elétrica, vários outros pontos. Tem um disclaimer, que ele não faz projeto luminotécnico. Eu vejo isso como algo positivo, está deixando bem claro desde o início que você não faz esse projeto, então já está alinhando as expectativas com o seu cliente, ele já vê que vai ter a necessidade de buscar um projeto luminotécnico por fora. Clareza é muito bom. Em seguida, o projeto hidráulico, ele mostra o que tem também nessa parte de projeto e o mesmo para sanitário e pluvial. Logo em seguida, ele já mostra o orçamento detalhado. Cada uma dessas etapas, cada uma desses tipos de projeto tem um valor específico pela proposta dele. Mas tem também esses conjuntos, os cálculos baseados na complexidade de tudo, como ele escreveu aqui. Ele faz uma precificação personalizada de acordo com cada projeto, com cada situação. Logo em seguida, ele já mostra uma forma de pagamento. Aqui uma sugestão extra. É legal que você liste uma sugestão sobre o à vista, talvez a prazo também, pode ser legal. E é essa que você já faz de entrada e 50% na entrega. Uma coisa que eu faço muito na curva, a gente não tem o costume de trabalhar com 50% e 50%, é coletar esse 50% na metade do desenvolvimento. Assim, a gente não corre o risco dessa pessoa postergar esse pagamento lá na frente, porque tem alguma coisa que ela não gostou ou alguma coisa a ser modificada. Logo em seguida, você fala sobre o agendamento, que é necessário fazer o agendamento com você para garantir essa prioridade na reserva dos serviços e para fazer todo o trâmite com a equipe e garantir o prazo. Muito bom. Aqui mostra que você precisa desse compromisso, que o cliente responda a essa proposta, mas eu senti falta de uma validade. Algo como as 72 horas que a Carol fez. E logo em seguida você deixou seu contato e aqueles seus pontinhos de contato para entrar em contato com você. Muito bom. Aqui eu vou trazer a nossa visão como arquiteto e design de interiores. Eu sinto falta da humanização dentro da sua proposta. Talvez você colocando alguma lâmina com seu rosto, falando um pouquinho de você ou da sua empresa, pode ser muito benéfico. Eu sei que no cotidiano, quando a gente está com business to business, vendendo diretamente para empresas, a gente tende a pular essa humanização. Mas para o cliente final isso faz total diferença. Então, a minha maior sugestão para você é justamente buscar trazer alguma lâmina de humanização. O teor da sua proposta ele é extremamente técnico, o que faz sentido pelo que você oferece, mas talvez alguma explicação junta com tudo isso faça sentido também. Talvez mostrando, colocando algum fundo diferente, um retângulo com algum fundo diferente, colocando algum insight ou alguma coisa relacionada a cada uma dessas questões, tipo de projeto estrutural ou de elétrica e telecomunicações, possa ser interessante para você. Outra questão que eu acho que é obrigatória para você colocar na sua proposta, independente de para quem ela seja feita e da forma que você vai apresentar ela, é colocar os seus diferenciais. Quem contrata você está te contratando por quê? Está te contratando também pelo que você entrega, que pelos projetos estruturais, de elétrica, hidrossanitário, etc. Mas o que você oferece de diferente dos outros profissionais? Quais são seus benefícios exclusivos? Você é mais rápido? Você é mais detalhista? Sua equipe é bem treinada? Você, com esses projetos, você consegue mostrar para a pessoa que vai ter algum tipo de economia na obra dela, ou uma assertividade maior? São essas perguntas e respostas que definem os seus benefícios. E acredito que falta essa lâmina na sua proposta para poder dar uma enchida nos olhos do cliente. E, Marcos, queria também saber, se você puder depois mandar para a gente, me informar se você faz essa apresentação de alguma outra forma, além de enviar o PDF para o cliente.
se em algum momento você faz uma reunião, ou até uma ligação, ou uma conversa rápida por WhatsApp. Se você estiver somando essa entrega de PDF com algum tipo de apresentação, seja reunião online, seja uma ligação, você ganha uma chance muito maior de converter essa pessoa e ela fechar com você, porque mostra o seu comprometimento, mostra o carinho e detalhe que você tem sobre os processos e também mostra que, poxa, ela precisa dar uma resposta para você dentro de um prazo para garantir aquela vaga e aquela urgência que você colocou no fundo. Garantir que a equipe vai estar disponível e garantir que o prazo dela vai acontecer conforme combinado, tudo organizado. Fazendo um grande compilado agora para você, Marcos. São 3 pontos para você prestar atenção. O primeiro seria a humanização. Colocar alguma lâmina que fale um pouquinho sobre você. Pode ser alguma coisa até mais pessoal. Na minha mesmo, eu falo que eu sempre gostei de arquitetura e que eu sempre joguei vários joguinhos online que são de construção. The Sims, Rabu, nanana, vários joguinhos. Muitas vezes a pessoa também tem esse interesse e se conecta comigo de cara. E se ela não tem esse interesse, ela só fica tipo, ah, ele é uma pessoa normal com seus próprios interesses. É sempre um momento legal e traz um pouquinho de humanização para esse momento. O segundo ponto seria você acrescentar alguma prova social, se possível. Seja um feedback de cliente, seja algum resultado final do seu trabalho. Nas outras propostas, tanto da Carol quanto da Mirella, elas colocaram algumas imagens mostrando as pranchas finais que elas entregam. Talvez você colocando uma prancha final de projeto de elétrica perto da parte de elétrica, a de estrutural perto da parte estrutural, vai fazer muito sentido para o seu cliente. Ele vai ver que isso aqui que ele está me dizendo em escrito é traduzido nessa entrega dessa prancha técnica. Isso faz muito sentido para o cliente e vai deixando ele mais encantado com o seu processo. E por fim, é só aquele ponto de você trazer os seus benefícios e o que você consegue oferecer para o cliente além dos entregáveis para poder fechar essa proposta com chave de ouro. Tenho certeza que você fecha clientes com essa proposta e consegue fechar ainda mais. Num grande geral, você está sendo bem claro na sua comunicação, está mostrando de forma bem clara o que você oferece. Não são pontos só negativos aqui, tem muita coisa boa, principalmente essa sua clareza em tudo isso que você está mostrando, mas tem esses pontinhos para poder melhorar e fechar mais contratos, tenho certeza que vai te ajudar na conversão. E vamos às considerações finais dessas apresentações. É engraçado que tem vários pontos em comuns em todas elas, então a gente consegue identificar coisas que todos eles colocaram, coisas que alguns colocaram e outros não. Então já dá para ter um comparativo para você que está criando aí sua proposta, saber mais ou menos o que as pessoas estão fazendo no mercado. O mercado de arquitetura, eu vi essa expressão ontem, é um mercado muito vaidoso. Se eu não me engano, foi a própria Carol que falou sobre isso. E eu concordo plenamente, assim, é um mercado em que as pessoas não costumam compartilhar informação, e o nosso papel aqui é exatamente esse, então, que essas apresentações sirvam aí para que você que está assistindo ter um comparativo, conseguir ter uma ideia, né, do que você pode fazer, do que você pode mudar. O Gabriel já fez várias considerações aí, mas eu quero fazer um resuminho estratégico aqui primeiro, destacando 2 pontos, e depois a gente conversa sobre alguns outros pontos, mais humanizados também, né. Então, primeiro eu quero falar sobre a técnica, né? A técnica ela não vende. Você consegue executar um trabalho incrível, você consegue fazer um serviço maravilhoso, mas a técnica, só por técnica, ela não acaba vendendo. Então, a gente precisa entender o que que a gente precisa fazer além da técnica para conseguir conquistar o cliente. E na apresentação é onde isso se mostra muito mais presente, porque é o momento em que você vai mostrar para o cliente o que você faz, mas você não pode ser técnico demais. Um arquiteto, um design de interiores, um engenheiro, ele vai entender basicamente tudo que você for falar, todos os termos técnicos, enfim, e ainda pode acontecer de alguém que seja da área ainda não entender tudo. Mas agora imagina uma pessoa que é leiga em relação a esse assunto. Ela está te contratando exatamente porque ela não sabe de nada sobre esse universo, mesmo que saiba, não é o suficiente. Então, essa pessoa ela precisa entender tudo que você está falando. A sua comunicação, para ela ser efetiva, para ela ser assertiva, ela precisa comunicar diretamente com as pessoas, que não têm conhecimento prévio sobre aquele tema que você está falando, e elas precisam entender absolutamente tudo que você diz. Então esse é um ponto extremamente importante, então você que está criando a sua proposta, você que já tem a sua proposta, revisa toda ela, qualquer coisa, vê uma pessoa aí, uma mãe, um amigo, um primo, um irmão, pede para ler e falar: "Poxa, o que que você não entendeu aqui da minha proposta?". Isso já vai te ajudar bastante a conseguir construir algo
que é de fácil entendimento, e daí já vai facilitar, já é um meio caminho andado aí para o seu cliente que vai ler e já vai conseguir entender tudo que você está falando. E outro ponto muito importante para você colocar e pensar quando estiver criando ou revisando a sua apresentação é que a narrativa importa sim. É importante você conduzir o cliente ao fechamento desde o começo. Então, todas as lâminas da sua apresentação, todas as páginas da sua apresentação precisam levar e conduzir o cliente e não deixar ele solto demais. Quando a gente fala de vendas, a gente precisa ter o controle da situação para que o cliente chegue no pensamento que a gente quer, que ele chegue na conclusão que a gente quer, que é te contratar. Então, é muito importante que você pense realmente em como você está construindo a proposta. No nosso curso, você não vai precisar pensar tanto, a gente já te entrega essa estrutura pronta, então você consegue entender realmente o que você precisa colocar do começo ao fim na sua proposta para conseguir conduzir o cliente ao fechamento. E além disso, a gente também ensina algumas técnicas de venda para você conseguir de fato montar sua apresentação, apresentar ela e conseguir converter esse cliente depois. Então, para você criar a sua proposta, tenha em mente de que não é só colocar as informações que você quer, mas sim pensar na estrutura e pensar no propósito de cada lâmina, de cada etapa, para que no fim o cliente consiga chegar na conclusão que você quer, que é te contratar. E uma outra consideração que eu quero fazer é sobre a parte de humanização. O Gabriel pontuou isso várias vezes durante a análise dele, e eu quero trazer que é muito importante que o cliente conheça vocês. Na apresentação do Marcos, ele não colocou uma lâmina onde ele se apresenta, e eu acho que seria, Marcos, um grande acréscimo para você colocar na sua apresentação, ter um pouquinho mais de você. As pessoas compram de pessoas, né? Então é importante que você coloque o seu rosto ali, coloque um pouco de quem você é, e as pessoas vão se conectar com isso, vai trazer muito mais humanização, elas vão saber quem está por trás dessa empresa, e isso gera uma conexão, isso gera empatia, e faz com que as pessoas se conectem mais com você. Então, acho que é muito importante você pensar nisso. E você que está aí assistindo também pensar nesse tópico, porque as pessoas precisam entender realmente quem está por trás desse negócio, e a conexão é um ponto muito importante. O Gabriel falou bastante sobre isso, e realmente, se você não gera uma conexão, se você não gera confiança, e você mostrar seu rosto, falar de você, passa mais confiança também para o seu cliente. Então, se você não passar confiança e não tiver uma conexão, muito dificilmente aquele cliente vai se conectar com você. Então é um ponto extremamente importante também. Além dos outros tópicos que eu pontuei, essa parte de humanização é extremamente importante. Por fim, pessoal, eu sei que nunca uma proposta vai ser 100% perfeita. A ideia aqui, claro, que a gente se aproxime muito mais da perfeição, se aproxime muito mais de um cenário em que a taxa de conversão é muito grande. Hoje a nossa proposta ela tem uma taxa de 70% de conversão em cima dos leads mornos e quentes, né? Então são pessoas que vão contratar um arquiteto, não necessariamente agora, mas querem contratar, e uma pessoa, né, que está preparada para contratar, seja você ou qualquer outro profissional. Então, dessas pessoas que passaram pelo nosso escritório, 70% a gente conseguiu fechar com a proposta que a gente ensina no nosso curso. Então, a intenção da proposta é que realmente a gente consiga cada vez converter mais. A minha intenção é que a gente consiga subir essa taxa aí de conversão para que ela seja muito maior. Então, o que eu espero é que vocês consigam, a partir dessa aula, dessa análise de bancada, construir e melhorar a proposta de vocês. E caso você tenha mais interesse em saber como fazer isso, como ter um passo a passo, como ter exemplos mais práticos, você pode entrar no nosso grupo VIP. A gente vai lançar hoje, no dia 4 no nosso grupo VIP, antes de todo mundo, e todas as pessoas vão ter acesso à oferta e a outros benefícios somente amanhã. Então, se você está vendo hoje ainda, no dia 4/12, é a sua oportunidade de garantir alguns bônus especiais e ter muito mais chance de ter a mentoria com a gente em grupo, ao vivo. São 3 aulas que a gente vai dar para os 100 primeiros compradores do curso dessa oferta especial, para tirar todas as dúvidas que vocês têm. Então, é uma oportunidade muito legal. Então, é só você acessar o link aqui na bio que você pode correr e garantir todos os benefícios que a gente está entregando. Gente, por hoje é só. Eu agradeço muito o tempo de vocês. Espero que esse vídeo, essa aula, essa análise tenha sido enriquecedora. E se você gostou desse conteúdo e quer conhecer um pouquinho mais de mim, do Gabriel e do nosso universo Encontrando o Norte, é só seguir o curso, seguir a gente nas redes sociais e eu espero você lá. Tchau, tchau.